Gênesis, capítulo 43. Os irmãos de José descem outra vez ao Egito. E a fome era gravíssima na terra. E aconteceu que, como acabaram de comer o mantimento que trouxeram do Egito, disseram ao seu pai: Tornai, comprai-nos um pouco de alimento. Mas Judá respondeu, dizendo: Fortemente nos prostetou aquele varão, dizendo: Não vereis a minha face, se o vosso irmão não vier convosco. Se vieres conosco, o nosso irmão, desceremos e te compraremos alimento. Mas se não enviares, não desceremos, porquanto aquele varão nos disse: Não vireis a minha face, se a vosso irmão não vier convosco. E disse Israel: Por que me fizeste tal mal, fazendo saber àquele varão que tinhas ainda outro irmão? E eles disseram: Aquele varão particularmente nos perguntou por nós e pela nossa parentela, dizendo: Vive ainda vosso pai? Tendes mais irmão? Respondemos-lhe conforme a mesma palavra. Podíamos não saber que diria: Trazei vosso irmão. Então disse Judá a Israel, seu pai: Envia o mancebo comigo, levanta-te-nos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem os nossos filhos. E eu serei fiador por ele. Da minha mão o requererás, se eu não te trouxer, e não se puser perante a tua face, serei réu de crime para contigo, para sempre. Eis se nós não nos tivéssemos detido, certamente já estaríamos segunda vez de volta. Então disse-lhe Israel, seu pai: Pois que assim fazei isso, tomai do mais precioso desta terra e vossos vasos, e se lavai ao varão um presente, um pouco de bálsamo e um pouco de mel, especiaria de mirra e terebinto e amêndoas, e tomai em vossas mãos dinheiro dobrado, e o dinheiro que tornou na boca dos vossos sacos, tornai e levai em vossas mãos, bem como se sequer fosse erro. Tomai também ao vosso irmão, levaitais vós, voltai àquele varão, e Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia diante do varão, para que deixe vir convosco todo outro irmão. Beija-me, e eu, se for desfilhado ficarei. Os irmãos de José jandam com ele. E os varão tornaram aquele presente, e tomaram dinheiro dobrado em sua mão, e Benjamim levantaram-se, desceram ao Egito, e apresentaram diante da face de José. E vendo, pois, José a Benjamim, como ele disse aos que estavam sobre a sua casa: Leva este varão à casa e mata. Reze, prepara tudo.
porque este varão comerão comigo ao meio-dia. E o varão fez como José dissera, e o varão levou aquele varão à casa de José. Então temeram aquele varão, porquanto foram levados à casa de José, e diziam: por causa do dinheiro que dá, outra vez voltou nos nossos sacos, fomos trazidos aqui, para que nós criminar e cair sobre nós, para que nós tome por servo e a nosso jumento. Por isso chegaram-se ao varão que estava sobre a casa de José, e levaram com ele à porta da casa, e disseram: aí, senhor meu, certamente descemos diante dantes a comprar mantimento. E aconteceu que, chegando nós à venda e abrindo os nossos sacos, eis que o dinheiro de cada varão estava na boca do seu saco, sobre o dinheiro, nosso dinheiro por seu peso, e tornamos trazê-lo em nossas mãos. Também trouxemos outro dinheiro em nossas mãos para comprar mantimento. Nós sabemos quem tenha posto o nosso dinheiro nosso saco. E ele disse: paz seja convosco, não temais, o vosso Deus é o Deus de vosso Pai. Vós tem dado um tesouro nos vossos sacos, e vosso dinheiro me chegou a mim, e trouxe-lhe fora a Simeão. E depois levou o varão, e aquele varão à casa de José, e deu-lhe água, lavaram os pés, e também deu posto ao seu jumento, e prepararam o presente para quando José viesse ao meio-dia, porque tinha ouvido que ali havia de comer pão. Vindo, pois, José à casa, trouxeram-lhe ali presente que estavam na sua mão. Inclinaram-se a ele até a terra, e ele lhe perguntou como estavam, e disse: vosso pai, o velho, de quem falaste, está bem? E ainda vive? E eles disseram: bem está o teu servo, nosso pai vive ainda. E abaixaram a cabeça, inclinaram-se. E ele levantou os seus olhos e viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: este é o vosso irmão mais novo, de quem me falaste? Depois ele disse: Deus te abençoe, meu filho. E José apresentou, porque suas entranhas moveram-se para o seu irmão, e procurou onde chorar. E entrou na câmara e chorou ali. Depois lavou o seu rosto e saiu, e conteve-se e disse: ponde pão. E puseram a ele a parte, e eles a parte aos egípcios que comiam com ele, e a parte, porque os egípcios não podem comer pão com os hebreus, porquanto há abominação para os egípcios. E assentaram diante dele primogênito segundo a sua primogenitura, e o menor segundo a sua menoridade. E do que os varões se maravilharam entre si, e apresentou-lhe as porções que estavam diante dele. Porém, a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a de qualquer deles. E eles beberam e se regalaram com ele. A astúcia de José para
deter seus irmãos. Gênesis capítulo 44. E deu onde ao que estava sobre a sua casa, dizendo: enche os sacos deste varão de mantimento, quando puderem levar, e põe o dinheiro de cada varão na boca do seu saco. E o copo de prata, porás na boca do saco do mais novo, com o dinheiro do seu trigo. E fez conforme a palavra de José, que tinha dito. Vinda a luz da manhã, despediram este varão, e eles com o seu jumento. E saíram eles da cidade, e não se havendo ainda distância, disse José aos que estavam sobre a sua casa: levanta-te, persegue aquele varão. E alcançando-lhe, disse: por que pagaste mal por bem? Não é este o copo que, porque bebe meu senhor? Em que ele bem adivinhar, fizeste mal no que fizeste. E alcançou, falou a mesma palavra. E eles disseram: por que diz meu senhor tais palavras? Longe estejamos, teu servo, de fazerem semelhante coisa. Eis que o dinheiro que tenho achado na boca dos nossos sacos te tornamos, e trazei desde a terra de Canaã, como, pois, furtaríamos da casa do teu senhor prata ou ouro. Aquele dos teus servos em que for achado, morra, e ainda não seremos escravos do meu senhor. E ele disse: ora, seja também assim, conforme as vossas palavras. E aquele em que se achar será meu escravo, porém vós sereis desculpados. E eles apresentaram-se a cada um por terra o seu saco, e a cada um abriu o seu saco, e buscou, começando no maior, acabando no mais novo. E achou-se o copo no saco de Benjamim. Então rasgaram o seu vestido, e carregou a cada um o seu jumento, e tornaram à cidade. E veio Judá com os seus irmãos à casa de José, porque ele ainda estava ali. Prostraram-se diante dele na terra, e disseram-lhe: José, que é isto que fizeste? Não sabeis vós que tal homem como eu bem adivinha? A humildade súplica de Judá. Então disse Judá: que diremos ao meu senhor? Que falaremos? Como nos justificaremos? Achou Deus iniquidade de teus servos? Eis que somos aquele cuja mão foi achado o copo. Mas ele disse: longe de mim, que eu tal faça o varão, em cuja mão o copo foi achado, que ele será meu servo. Porém, vós subiu em paz para vosso pai. Então Judá se chegou a ele e disse: ai, Senhor meu, deixa, peço, o teu servo, disse uma palavra aos ouvidos de meu senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como Faraó, meu senhor,
perguntou aos seus servos, dizendo: Tendes vós pai ou irmão? E dissemos: O meu senhor, temos um velho pai, um moço da sua velhice, e o mais novo, cujo irmão é morto, e ele ficou só de sua mãe, e seu pai o ama. Então tu disseste aos teus irmãos: Trazei-mo a mim, porei os meus olhos sobre ele. E nós dissemos ao meu senhor: aquele moço não poderá deixar o seu pai. Se deixar o seu pai, ele morrerá. Então tu disseste ao teu servo: se vosso pai, se vossos irmãos mais novo não descer convosco, nunca mais verei a minha face. E aconteceu que, subindo nós, o teu servo, o meu pai, contando-lhe as palavras do meu senhor, e disse: Nosso pai, tornai comprar em nós um pouco de mantimento. E nós dissemos: Não poderemos descer, mas se não o irmão menor for convosco, e desceremos, pois não poderemos ver a face do varão, se este nosso irmão menor não estiver conosco. Então dissemos teu servo: Meu pai, vós sabeis que minha mulher me deu 2 filhos, e um ausentou-se de mim. E eu disse: Certamente foi desapedaçado, e não o tenho visto até agora. Se agora também tiraste a este da minha face, e lhe acontecer algum desastre, farei descer as minhas cães com dor à sepultura. Agora, pois, indo eu e teu servo, meu pai, e o moço, não indo conosco, como a sua alma está atada com a alma dele. Acontecera que, vendo ele que o moço ali não está, morrerá, e teus servos farão descer aos caos de teu servo, nosso pai, com tristeza à sepultura, porque teu servo se deu de fiador por este moço para com o meu pai, dizendo: Se não tornar, eu serei culpado ao meu pai e todos os dias. Agora, pois, fiquei teu servo em lugar desse moço, por escravo de meu senhor, e o que suba o moço com seus irmãos, porque como subirei eu ao meu pai, se o moço não for comigo? E para que não veja eu o mal sobreviverá o meu pai. Gênesis capítulo 45. José dá-se a conhecer aos seus irmãos. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: Fazei sair daqui e todos varão, e ninguém ficou com ele. Enquanto José se deu a conhecer aos seus irmãos, ele levantou a sua voz com choro e maneira de que os egípcios ouviram, e a casa de Faraó ouviu. E disse José aos seus irmãos: Eu sou José, vive ainda o meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José aos seus irmãos: Peço-vos, chegai a mim.
e chegaram-se. E então disse ele: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, porque por me haverdes vendido para cá, porque para conservação da vida de Deus me enviou diante da vossa face, porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face para conservar vossa sucessão na terra e para guardai vós em vida por um grande livramento. Assim não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, como regente em toda a terra do Egito. Apressai vós, subi a meu pai e disse-lhe: Assim tem dito o teu filho José: Deus me tem posto por Senhor e toda a terra do Egito. Desce a mim, e não tem demores, e habitares na terra de Gozém, e estará perto de mim, tu e teus filhos, os filhos dos teus filhos, e as tuas ovelhas, e as tuas vacas, e tudo o que tens. E ali sustentarei, porque ainda haveria 5 anos de fome, para que não pereça de pobreza, tu e tua casa, e tudo o que tens. Eis que vossos olhos veem os olhos de meu irmão Benjamim, que é minha boca, que vou falar. E fazia saber o meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto, apressai vós, e fazei descer ao meu pai para cá. E lançou aos pescoços de Benjamim, seu irmão, e chorou. Benjamim chorou também ao seu pescoço. Faraó ouviu falar dos irmãos de José, e beijou a todos os seus irmãos, e chorou sobre eles. E depois seus irmãos falaram com ele. E a nova ouviu-se na casa de Faraó, dizendo: Os irmãos de José são vindos. E pareceu bem aos olhos de Faraó e aos olhos de seu servo. E disse Faraó a José: Disse aos teus irmãos: Fazei isto, carregai os vossos animais e parti, tornai à terra de Canaã, e tornai a vosso pai e vossos familiares. Vinde a mim, eu vos darei o melhor da terra do Egito, e comerei a fartura da terra. A ti, pois, ordenaram, farei isto: tomai vós da terra do Egito carros para vossos meninos e para vossas mulheres, e para vosso pai, e vinde. E não vos pede coisa alguma das vossas alfaiais, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. E os filhos de Israel fizeram assim, e José deu-lhe carros conforme o mandado de Faraó. Também lhe deu comida para o caminho. A todos deu a cada um mudas de vestidos, mas Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de vestido. E seu pai enviou semelhantemente 10 jumentos carregados do melhor do Egito, e 10 jumentos carregados de trigo e pão, comida para o pai, para o caminho.
e despediu os seus irmãos, e partiram. Disseram: Não contendais pelo caminho. E subiram o Egito, e vieram à terra de Canaã, a Jacó, seu pai. Então lhe anunciaram, disseram: José ainda vive, ele também é regente em toda a terra do Egito. E o seu coração desmaiou, porque não os acreditavam. Porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras de José, que eles lhe falaram, e vendo ele os carros que José enviara para levá-lo, reviveu o espírito de Jacó, seu pai, e disse: Israel, basta, ainda vive meu filho José, e eu irei, e o verei antes de morrer.